Muito bem, nação, vamos acompanhar aqui a imprensa esportiva analisando as últimas informações do Flamengo, porque é o fim da novela nesta segunda-feira, hein? A mídia detonou ao vivo. Bora assistir aqui, já se inscreva no canal, acione o sino das notificações, deixa o seu like para você não perder nenhum vídeo com as informações, notícias atualizadas do Mengão. Bora pro vídeo. Deixa pra lá, vai. Eu ia falar outro negócio, mas deixa pra lá. Vamos lá com o Flamengo, vai, porque o Maracanã estava lotado. A imagem do Pedro também ali na arquibancada e também, claro, dentro de campo. Primeiro cumprimentando os jogadores e depois marcando, não é, Mari? Esse bandeirão aí foi uma atitude dos torcedores nas redes sociais, de uma torcedora, que ela pediu uma votação para qual o Pedro gostaria mais da imagem. E o Pedro respondeu falando, que vocês escolherem, eu tô feliz, nação, e fizeram com as duas fotos. Fez as duas. Isso. Eu gostei da reverência. Bem legal, né? E aí o Pedro deu essa bela assistência pro Luiz Araújo, que bateu por cima do gol, Mari Pereira. Ela. Você vê. Pois é. O Flamengo ontem com Pedro, Luiz Araújo, Gerson, mais uma vez. O adversário com mais posse e o Flamengo com uma efetividade melhor. Jogadaça do Gerson também na recuperação e o passe para o Pedro abrir o placar. O curioso é que ela começa com o erro do Matheus Pereira, que jogou muita bola, no segundo tempo acho que caiu. Mas que jogou muita bola e vai fazer o gol de empate daqui a pouco, daqui a pouquinho não. Agora. Exatamente. A jogada ali com o Lucas Silva, né? Ele tromba ali com o Gerson e aí na sequência ele bate de fora da área o Matheus Pereira e vence o Rossi, 1-1. Joga e joga e joga. Como tá jogando bom. Ele tinha dado um passe de letra muito bonito, enfim. O Cruzeiro empata com o Flamengo e foi melhor por um certo momento ali na reta final do jogo. Parecia estar ali, a gente vê até as finalizações chegando, mas aí no momento que o Cruzeiro estava até melhor, o Flamengo consegue fazer o gol que garante a vitória, né, Mari Pereira? Pois é, empurrado pela torcida, nesse momento, aproveitando a boa fase dos jogadores também, o Cruzeiro elevou o nível da partida, foi um bom jogo. O Bruno Henrique chutando de fora da área e a bola passando perto do gol do Cruzeiro. E a gente vai ver aí que na sequência tem lance então do Cruzeiro e a batida é pra fora. Depois o Gabriel Veron dá assistência justamente pro Matheus Pereira. Que aí se enrola no pé direito dele. O pé direito não é o forte, né? Mesmo assim ele não se omite, bate, mas não bateu bem. E aí o gol. Que foi quase com a mão, né? Esse cruzamento certinho pra movimentação do Fabrício Bruno. Lei do ex, né? Fabrício Bruno teve passagem há algum tempo já. No início da carreira, né? Na base. O Braulio marcou esse pênalti no campo, né, Mari? Virou, né? Ficou louco. Aí depois, claro, na revisão do VAR, aí sim o pênalti, então, desmarcado. E de fato não foi, né, Mari Pereira? Não foi pênalti. A gente ouve então personagens, tanto do lado do Cruzeiro quanto do lado do Flamengo. 2-1 lá no Maracanã para o rubro-negro. Começar pensando estrategicamente para os jogos importantes que a gente tem, mas curti um pouquinho de uma vitória importante, merecida, num grande segundo tempo. Começou muito bem, fez 20 minutos, 25, não sei o tempo exato, muito bem. Aí sentiu o gol. Talvez tenha sido uma primeira, segunda finalização do... Sim, segunda finalização. Sentiu o gol. E aí eu falei no intervalo de calma, maturidade, no sentido de um processo todo, inclusive de consciência nossa, dos nossos conceitos, das nossas ideias. Fizemos um jogo de imposição e de troca de domínio com o Flamengo. Acho que batemos de frente, jogando na casa deles. E tivemos mais oportunidades, na verdade. Tivemos mais oportunidades no segundo tempo do que o próprio Flamengo. O que nós temos que fazer é aprofundar essa ideia. Continuar trabalhando nesse sentido para que nós consigamos desenvolver uma forma de jogar que ela se torne tão sólida que ela vai servir para a gente se impor dentro de casa e também ser eficaz fora. Com a palavra Tite e Fernando Seabra, a gente vai para os números da partida. Flamengo 2, Cruzeiro 1. O Cruzeiro teve mais posse de bola e mais finalizações, e finalizações certas. Já o Flamengo teve mais ações na área rival, o Cruzeiro mais escanteios e o Flamengo desarmou mais, 24-17, e saiu com 2 gols. Vamos então para o Rio de Janeiro. Pedro Henrique Torres está conosco. O Flamengo volta a pontuar no Campeonato Brasileiro. É um momento difícil, não é, Pedro? Com muitos desfalques, mas mesmo assim o Flamengo pontua e volta à liderança da competição, Pedro.
Tudo bem, Bruno? Muito bom dia para você. Um beijo para Mari Spinelli, também para Mari Pereira. Abraço para o Marra. Mantém a liderança da competição, mas voltou a pontuar, como você disse, depois da derrota para o Juventude. Essa boa vitória aí sobre o Cruzeiro, 2-1, um jogo importante, jogo difícil, porque o Flamengo segue bastante desfalcado aí por conta das convocações, as lesões também que atrapalham, como a do Cebolinha, especialmente ali pelo setor esquerdo do ataque. Mas o Flamengo conseguiu essa vitória aí, enfim, fez um bom jogo até, né, dentro das possibilidades ali do que tem nesse momento. Os desfalques são muito pesados, mas está sendo carregado ali em parte, em alguns momentos pela torcida, mas a torcida ontem buzinou bastante, por exemplo, né, no ouvido do garoto, do Lohano, no primeiro tempo, ele acabou saindo no intervalo, mas o Flamengo conseguiu contar com Pedro mais uma vez, 24 gols em jogos oficiais nesta temporada, 26 se contar os 2 nos amistosos nos Estados Unidos no início do ano, e aí depois teve o Fabrício Bruno, sofreu o gol do Matheus Pereira, mas saiu com essa vitória de 2-1 muito importante e mostra como o mental da equipe está muito forte. O Flamengo de fato está com uma mentalidade muito forte para liderar o Campeonato Brasileiro. Dá aquele alívio e também não traz tanto burburinho em relação à competitividade da equipe depois desse caso do Gabigol, que foi uma ausência que preencheu ontem no Maracanã. Se falou bastante sobre Gabigol depois do jogo, a vitória do Flamengo, mas o Flamengo, líder sobre Gabigol, a gente fala mais daqui a pouquinho, não esteve entre os relacionados e não vai estar por um tempinho até definir a sua vida. Bruno, Mari. Valeu, Pedro. A gente fala bastante do Gabigol. O Flamengo líder, assim, de maneira isolada, né? Sim. Pontuando e conseguindo abrir uma certa vantagem ali, né? Teremos o assunto Gabigol daqui a pouco. O Flamengo escalando. Não, pra mim tá parecendo uma morrebinha. Que dificuldade. Tá ganhando tudo. A fase do Cruzeiro depois aí nesse segundo semestre. O Pedro e a Vicky voltam ainda no Sport Center pra gente falar mais também de Gabigol. Os destaques do Flamengo durante a Copa América. O Gerson, com um gol e 2 assistências. Acho que mais também do que os números, a atuação, né? O contexto dele nos jogos. O Luiz Araújo com 2 gols e 3 assistências. E o Pedro, que é chover no molhado, 3 gols e 3 assistências. Eles atuaram nas 6 partidas no período. Me chama muito a atenção o Gerson, né? Porque o Gerson é aquele cara que sai como um deus, né, do Flamengo. Ele volta com a expectativa do mesmo deus e não foi. E aos poucos a gente tem visto esse Gerson, que é muito influente no jogo, sendo muito influente com a camisa do Flamengo, Marra. Sim, e o interessante é que a gente não conseguiu ver juntos, bem, em momentos bons, Gerson e De La Cruz. É verdade. Muitas vezes a gente vê o De La Cruz cresceu, nossa, como ele assumiu a responsabilidade de conduzir o time desde lá de trás. Não tinha o Gerson, estava fora. E aí o Gerson assume a bronca e vai muito bem. E esses 2 jogadores jogam no mesmo time, que a folha de pagamento é do Flamengo. Então acho que o Flamengo ainda vai crescer bastante na competição e hoje já é o líder de forma isolada do Campeonato Brasileiro. Pedro, que aparece ali. Gente, o Pedro deve ser hoje, eu posso estar esquecendo de alguém, Pedro deve ser o jogador mais importante do futebol brasileiro, né? Aqui. O melhor atacante, pelo menos, ele é. É incrível como ele é. O melhor atacante que já responde muito pelo que é o que a gente aqui no Brasil gosta de futebol, né? Ele vai bater 50 gols no ano, se mantiver essa média, Sim. né? E a gente tá agora, exatamente no meio do ano, e ele não para de fazer gol. Não para. E ele cresce tecnicamente, a gente tá vendo ali o lance, né, dele tentando dar uma assistência, né, pro Luiz Araújo, um toquezinho de primeira. O lance do gol é a presença dele. Porque muito jogador ali dá uma penteada e tal. Ele não, ele sabe a passada que ele tá, ele sabe onde tá o Anderson. Parece que ele dá até um pulinho assim na caminhada, né? Pra chegar na hora certa. Pra chegar perfeito na bola, né? Inteiro na bola. É incrível como esse cara tá sobrando no futebol brasileiro, né? E assim, mas me chama a atenção, Mário, o Luiz Araújo. Porque como a Mari Spinelli falou, o Gerson ele já estava bem, não estava? Tá. Já estava. Melhorou, concordo que melhorou. Sim. O Pedro faz gol desde o começo, desde que nasceu. Sim. Provavelmente. E o Luiz Araújo era quem tinha perdido espaço no time e voltou. E ele tem sido importante também. Eu ia destacar ele também. E é curioso porque, assim, o Tite, ele tenta
ele até que insiste um pouco algumas partidas com o Luiz Araújo de um lado, né, e o Cebolinha do outro, nessa intenção de ter os, entre aspas, 2 pontas para utilizar muito esse corredor, os 2, né, de cada lado. E aí, depois, uma outra configuração, enfim, o Luiz Araújo ele acaba perdendo espaço. Mas, para mim, é muito marcante a partida que ele entra contra o Amazonas, que o Flamengo venceu de 1-0, o jogo da volta, que o jogo estava de uma lentidão absurda, o Flamengo pouco produzia, pouco acelerava a partida, e a entrada do Luiz Araújo dá isso para o jogo. Ele entra no minuto 68, o gol do Pedro sai 10 minutos depois, assim. E ele entra, já tem uma finalização, ele dá um outro ritmo para a partida e ele não diminui esse ritmo, entrando como reserva ou entrando como titular. Ele é o jogador dessa arrancada, ele dá muitas opções para o Flamengo. Só que daí ele também entra também numa rotação de que vários jogadores estão se destacando no momento, né? Então o coletivo do Flamengo fica muito forte. Nitidamente, assim, dá para notar que a média de altura do Flamengo e do Cruzeiro era diferente. Verdade. Até quem estava no estádio, eu estava vendo ontem alguns jornalistas publicando que era notório, assim. Claro que não sei exatamente quando você pega ali a fita métrica qual que é essa diferença. Mas que o Flamengo tem aproveitado muito a bola parada, não foi só contra o Cruzeiro. Contra o Bahia, o gol do Davi Luiz. Não. Ontem o Fabrício... E assim, teve logo em sequência aquela jogadinha do Fabrício Bruno pro Davi Luiz dentro da área, parecendo futebol. E essa jogadinha acontece com o Léo Pereira, acontece com outros jogadores rodando. O cruzamento do Luiz Araújo, que é na medida que é até um balãozinho, né? Parece, o Fabrício Bruno se movimentando certinho pro gol, depois uma bola do Fabrício Bruno jogando pra área pro Davi Luiz dar de cabeça. Tem sido também... Foi muito alto. Foi muito alto. E essa foi uma tabela de cabeça. Isso, dentro da área, assim. Então, dá pra ver que... Por exemplo, contra o Bahia, que a coisa não aconteceu pelo chão, mas o Flamengo tem encontrado essas saídas que isso, obviamente, é treinado, Marlon. Sim, obviamente. E é uma característica do trabalho do dia a dia do Tite, né? Faz isso muito bem feito. Até mesmo o gol, aquele gol que a gente viu recentemente... Tanto jogo, né? Do Guilherme Arana pela Copa Libertadores contra o Caracas, no escanteio baixo, e que a gente mostrou aqui um gol do Stones, do City contra o Liverpool. O Flamengo já havia feito também, só que do outro lado, com o Léo Ortiz. No início, há algum tempo. Com o Léo Ortiz, eu acho. Então, é um trabalho muito bem feito e dá muito resultado. Porque você pensa assim, isso é frufru, você trabalhar, jogada de bola parada. Cara, jogada de bola parada... Você ganha jogos. Claro. E outra, você muda o panorama de uma partida. E outro dia, quando o Flamengo sofreu um gol assim, o Tite falou, acontece, tá? O Matheus, não, a gente tem que melhorar. Isso. Que é quem treina, né, esse tipo de jogada. Agora, o Marra falou do nome que talvez reflita exatamente o porquê do Flamengo estar na liderança, que é o Léo Ortiz. Por quê? Não só pela maneira como o Flamengo contratou jogadores e tem o elenco, mas como o Tite sabe montar, encontra soluções para a equipe, mesmo com tantos problemas, porque ele tem muitos problemas. Sim. Mas mesmo assim, você vê, o Léo Ortiz, ele coloca em uma posição que não era que qualquer um imaginaria. E até aproveitando o pessoal da base, não só o Lohan, mas o Verton, que entrou ontem, entrou bem, não foi? Sim. Acho que a comissão tem muito mérito nessa liderança, não tem, Mari? Claro que tem. E o Flamengo, ele tem mérito em buscar essa comissão, porque outros treinadores com qualidade também, falando desse Flamengo, né, até do recorte do Jorge Jesus para cá, já tentaram algumas coisas e quando você tem alguém do tamanho do Tite dessa comissão, você vende a ideia, né? Assim, o jogador, ele tá experimentando isso com um dos melhores também. Então, a direção do Flamengo tem muito mérito em ter buscado o Tite, em ter, enfim, toda a comissão dele que tem essa capacidade, e ele encontrando alternativas e também abrindo mão, né, até de questões ali que para ele era tão importante, enfim, de jogo, ele entendendo o momento do Flamengo com as ausências de Copa América, enfim. Então, é mérito do Tite e dos jogadores também. Só uma coisa assim que às vezes fica parecendo, né, assim, falando do Flamengo. A gente sabe que tem outros clubes que estão muito desfalcados. Sim. A questão toda, e tem outros clubes que estão sofrendo. O Flamengo perdeu muitos jogadores para a Copa América. Sim, é uma realidade de outros clubes também. A questão que merece um ponto de observação é: o Flamengo sabia que isso ia acontecer e se antecipou. Se movimentou. O Flamengo aumentou um elenco
que talvez em outras situações não fosse necessário aumentar. E mesmo assim está sofrendo com isso ainda. E mesmo assim está sofrendo, só que sofre menos porque contratou antes. É verdade. Planejamento, né? Ô Mari, você que é uma pensadora e que entende a cabeça do torcedor. A gente está no ar, Bruno. Não, mas eu posso fazer esse elogio para Mariana? A cara dele. Por que a torcida do Flamengo não cobra mais o futebol como cobrava? Porque, por exemplo, o Flamengo foi campeão com o Ceni, com o Dorival, mas tinha sempre a cobrança do time do Jesus, que a Mari Pereira lembrou. Nesse mês não teve essa cobrança. Por quê? Eu, na minha... Pensadora, já diria. Não, mas agora falando sério, eu acho que tem alguma coisa a ver com como o jogo se apresenta. Eu não sei explicar se parece ser algo de intensidade, mas não é aquela intensidade que faz 5, 6, 7 gols. Parece ser uma coisa assim, um Flamengo que acelera. Tinha jogos do Flamengo que parecia que os caras não estavam correndo. Era desesperador. Com o próprio Tite, né? Com o próprio... O jogo contra o Amazonas, o primeiro. A bola ia, voltava. O torcedor dentro do estádio, ele falava, gente, não vai ter uma oportunidade. Eu acho que esse Flamengo, mesmo que ele não amasse, porque teve um momento do jogo que o Cruzeiro foi muito bem e deu um calor danado, o Flamengo, de repente, ele acelerava uma bola, chegava no ataque, chutava uma bola cruzada. Como foi com o Bahia também, né? Dava a sensação de que a coisa estava andando. O time estava querendo. E eu acho que, para além da intensidade do jogo, é a postura dos jogadores também, né? É um momento crucial para esses atletas que o Tite tem utilizado, principalmente os reservas, mostrarem serviço. Então, assim... não é a certeza de que, por exemplo, o Lohan vai ter muitas oportunidades depois como titular, com a volta do Arrascaeta, por exemplo. Assim. O Léo Ortiz, com a volta do Pulgar, depois que tudo se reorganiza no Flamengo, entre aspas, né? Então, assim, acho que o momento também desses jogadores mostrarem serviço, eles estão aproveitando. E é o Flamengo com intensidade, esses jogadores com intensidade, e não precisa amassar. O jogo, ele se torna interessante. Sim. O Flamengo está competindo. E da mesma maneira que eu acho que o torcedor rubro-negro tem a consciência de que após esse período o time vai ficar mais forte, o cruzeirense também tem muito disso. Mas aí eu vou fazer a mesma pergunta do pensador para o Mário Marra. Eu vejo alguns torcedores do Cruzeiro reclamando também do Seabra. Não. Eu acho... eu tenho visto o Cruzeiro esbarrando... Tipo, ontem ele teria totais condições de vencer se tivesse já com seus jogadores. Eu acho que é muito mais uma questão individual de peças do que necessariamente de modelo de jogo. O Cruzeiro jogava bem contra o Bahia, teve um jogador expulso. Jogava bem contra o São Paulo, teve um jogador expulso. Verdade. Ontem ele jogou contra o Flamengo no Maracanã. E não sentiu. O Cruzeiro jogou bem. Saiu perdendo, né? Forte. O Cruzeiro joga bem. Campo muito forte. E aí, olha, meio de campo. Aí tem a coisa da altura, né? Ramiro e Romero e Lucas Romero são mais baixos, né? O Lucas Silva é um jogador que não é um gigante, mas é mais alto. Mas esse meio campo todo pode ser mudado. Todo. O Cruzeiro joga bem hoje, Kaique, que já jogou bem no meio de semana, ontem de novo jogando bem, e são descobertas do dia a dia do clube, de alguém que está lá, que está vendo o que está acontecendo. O Marlon perdeu espaço. A gente está elogiando tanto o Marlon perdeu espaço para o Kaique, que tem jogado bem mesmo. E do outro lado o William também, né, se apresentando. Se confirma cada vez, né? O Verón voltou a jogar bem, né? Voltou a jogar bem, Matheus Pereira é diferente, completamente diferente. O Robert entra, ele tem a infelicidade do lance do pênalti e tal, mas ele entra oferecendo velocidade pelo lado. Eu acho que a gente tem que elogiar muito o Cruzeiro. Vitinho entrou na reta final do jogo, mas também é um nome que começa a aparecer aí, né, Mari? Porque quando você vai pensar no meio de campo do Cruzeiro, eu tô pegando aqui certinho só a lista de reforços para não esquecer, mas é Matheus Henrique entrando no meio, o Wallace entrando, aí tem o Matheus Pereira contratado já. Mas é forte. Importante. Vamos fazer uma pausa e na sequência tem mais então de... Bom, mais informações no espn.com.br e ao longo da nossa programação. Seguindo ainda no assunto de mercado que o Bruno tinha solicitado, de volta para o Rio de Janeiro, para a gente falar sobre Gabigol, tá? Na perspectiva de cada clube. Começando, claro, com o Flamengo, que ontem, como a gente já mostrou, né, Pedro? O Marcos Braz foi questionado sobre isso. Qual que é a situação do Gabi? Não fica mesmo? Tudo bem, Mari? Mais uma vez aí, boa tarde para todo mundo. Marra, Mari Pereira, enfim, Bruno também. Todo mundo que está com a gente nesse Sport Center. Olha, um clima de fim de festa total para a passagem do Gabigol pelo Flamengo, né? Ontem ele ficou fora da lista de relacionados e assim vai permanecer até que seja dada uma solução. A entrevista do Júnior Pedroso, o agente do Gabigol, aos colegas do Sport TV na última sexta-feira, salvo engano,
não pegou bem, então o Flamengo se reuniu, o Marcos Braz, vice-presidente de futebol, se reuniu, conversou, na verdade, com o Júnior Pedroso para tentar chegar a uma solução, então chegar a uma definição sobre o futuro de Gabigol. Hoje, 1º de julho, a partir de hoje, Gabigol pode assinar com qualquer clube para defender esse clube a partir de 2025 e sairia livremente do Flamengo. Para sair neste momento, algum clube teria que pagar alguma rescisão, enfim, ao clube rubro-negro, e aí é isso que o Flamengo deseja, definir essa situação. Permanece até o fim do contrato, em 31 de dezembro, ou ele vai sair agora, tem alguma proposta em mãos, falou-se bastante em outros clubes, o Marcos Braz ontem até numa passagem muito rápida para a maioria da imprensa ali, respondeu até outra emissora fartamente, mas foram 2 perguntas ali para a maioria da imprensa, muito rapidamente, ele chegou ali e falou com a gente. Então a gente agora tenta ouvir agora o que o Marcos Braz respondeu nesse curto período aí sobre a questão do Gabigol, conversas com o empresário, futuro, staff, quanto tempo espera, enfim, o que pode ser possível ouvir do vice-presidente de futebol do Flamengo. Vamos acompanhá-lo. A gente entende a posição do staff, a posição do empresário, dizendo que não é uma proposta ideal. Eu acho que pelo menos o empresário passou para a imprensa que foi uma proposta assim que não foi honrosa. A gente não entende dessa maneira. A gente entende que foi uma proposta para tentar equacionar uma questão que a gente tem de um atleta importante, da envergadura do tamanho dele, mas a gente tem que respeitar a posição do staff. A partir do momento que eles chegaram e também se posicionaram que agora a curto prazo iriam procurar novos áreas, a gente está contribuindo com o empresário deles de não deixar completar o 7º jogo para que eles possam exercer o trabalho dedinho no mercado e tentar ajustar alguma proposta para o Flamengo. O que eu posso te falar de antemão é que o Flamengo tem que ser remunerado para que ele saia agora no meio do ano. Senão, ele fica aqui até o final do ano e no final do ano ele vai para onde ele entender que tem que ir. Tá então, nação, a imprensa repercutindo essa situação do Gabigol, a partida de ontem, e tem mais. O Rony, jogador do Palmeiras, curte post que critica a possível ida de Gabigol ao Palmeiras. Gabigol está tendo o nome ventilado aí no Palmeiras após o empresário do atacante afirmar que o jogador está de saída do Flamengo. Após Júnior Pedroso, que é empresário do Gabigol, falar que o atacante está de saída do Flamengo, o jogador está com o nome fortemente ventilado no Palmeiras. No Santos, o Cruzeiro também manifestou interesse, mas ontem o CEO lá o Anderson Barros, né, do Cruzeiro, disse que não tem nada, e obviamente vai falar que não tem, não vai confirmar que tem. O Renato Gaúcho também quer ele no Grêmio, enfim. O Rony, que veste a camisa 10 do Palmeiras, curtiu um post que criticava essa ida aí do Gabigol para o Palmeiras. Na legenda do post, dizia o seguinte: sobre Gabriel Barbosa, ele é um bom jogador, mas internamente não tem o perfil de Abel. E você, qual a sua opinião sobre a possível ida, sobre a possível contratação de Gabigol? Após repercussão negativa nas redes sociais, o Rony retirou a curtida. Mas o print é eterno, né? Não tem jeito. O print é eterno. Coloca aí a sua opinião nos comentários, já se inscreva, aciona o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.